Boa tarde a todos e a todas as colegas que nos estão a ouvir. Vamos dar início à terceira sessão deste curso breve sobre a agenda do trabalho digno e as alterações à legislação laboral. Hoje com o Sr. Conselheiro, Professor Dr. Júlio Gomes, que nos irá falar sobre o novo regime do dever de informação. Senhor Professor, bem-aja por tão honrosa presença. Muito brevemente, apresento algumas notas curriculares do Senhor Conselheiro. É licenciado em Direito na Escola de Direito do Porto da Universidade Católica, dispõe de um mestrado pela Universidade de Coimbra, de um LLM pela Columbia University, Estados Unidos, e de 2 doutoramentos, um pela Escola de Direito do Porto, da Universidade Católica, e outro pela Oxford University, do Reino Unido. É autor de uma bibliografia, extensa, focada sobretudo, mas não somente, na área do direito do trabalho. Tem vindo a participar num vasto conjunto de eventos científicos a nível nacional e a nível internacional. Exercia funções de professor associado à Escola de Direito do Porto da Universidade Católica, tendo, entretanto, sido nomeado juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, onde exerce funções desde novembro de 2014. Senhor Professor, tem a palavra. Obrigado, Sra. Doutora. Eu queria primeiro e antes de mais nada agradecer na pessoa da doutora Ana Santos o convite que me foi endereçado pelo Conselho Distrital de Braga da Ordem dos Advogados. A minha intervenção vai ser próxima de uma outra que fiz em Lisboa, também a convite da Ordem dos Advogados, não será muito distinta. Eu queria começar por destacar que algumas palavras sobre a nova diretiva, que representa, na minha opinião, um passo importante, pelo menos simbólico, no sentido de trazer mais transparência à relação trabalho individual. E depois focaria as alterações práticas que a Lei 13/2023, como sabem, foi a lei que transpôs a Diretiva 2019/1152 do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de junho de 2019. Eu gostaria de referir algumas das alterações e o impacto que porventura poderão ter. Ora bem, a Diretiva 2019/1152 representa um passo, como disse, importante, com uma lógica distinta da sua antecessora. Como sabem, esta diretiva revogou a Diretiva 91/533/CEE. Essa Diretiva 91/533/CEE visava sobretudo e falava de transparência no mercado de trabalho. A nova diretiva parece referir-se mais a condições de trabalho transparentes e emprego com maior transparência, o que leva um grande autor espanhol, Miguel Rodríguez Pinheiro Royo, a dizer que a lógica é distinta e que se centra agora na relação de trabalho individual. Esta nova diretiva apresenta-se como uma concretização do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, mais precisamente dos seus princípios 5 e 7. Trata-se de uma diretiva que vai substancialmente mais longe que a sua antecessora, como resulta do seu artigo 24, já que não se limita a impor deveres de informação ao empregador sobre aspectos e elementos essenciais da relação de trabalho, mas introduz também requisitos mínimos relativos às condições de trabalho, interferindo com o conteúdo do contrato de trabalho. Assim, por exemplo, e só para dar um exemplo, as condições, as cláusulas de exclusividade, que não serão nulas doravante, mas terão que ter, parece-me, uma fundamentação específica para resistirem ao crivo da diretiva.
Na sua proposta de diretiva, sublinho que a proposta ia bastante mais longe, o projeto da Comissão Europeia foi diluído, chamemos-lhe assim, em alguma medida pelo Conselho, sobretudo pelo Conselho, não pelo Parlamento, mas na sua proposta de diretiva, a Comissão Europeia considerava que a diretiva anterior, a 91/533/CEE, tinha sido em grande medida eficaz na concretização de seus objetivos e dizia que todas as partes interessadas consideram a diretiva relevante e que o nível de comportamento por parte dos Estados-membros e setores económicos oscila o nível de cumprimento entre o médio e o elevado. Esta posição não é consensual na doutrina. Há quem afirme, por exemplo, Graziella Florentina Morartu, afirma que a diretiva anterior teve uma notável influência sobre os ordenamentos jurídicos dos Estados-membros da União Europeia, mas para outros autores, como Tomás Salafranco, por exemplo, a diretiva era, no essencial, uma diretiva olvidada. O autor referia-se ao ordenamento jurídico espanhol e dizendo, prova disso é a quase total ausência de reclamações nesse sentido e a falta de uma clara consciência de todas as partes implicadas na sua importância. Eu confesso que tendo também a adotar esta perspectiva do copo meio vazio, uma vez que não encontro quase jurisprudência a não ser algumas Suprema em matéria de dever de informação e caducidade das convenções coletivas, não encontro praticamente jurisprudência sobre o tema entre nós. Esta diretiva, como alguns autores ingleses chamaram a diretiva Cinderela, pecava por vários defeitos. Uma certa incerteza quanto ao seu âmbito subjetivo de aplicação, e vamos ver que infelizmente não foi completamente eliminada, dificuldades na sua interpretação, ausência de sanções para o incumprimento das obrigações de informação nela consagradas. Aliás, a diretiva nem sequer esclarecia, foi o Tribunal de Justiça que se encarregou de o fazer, qual o valor probatório das informações que tivessem sido efetivamente prestadas, prazos relativamente alargados para a informação. A nova diretiva procurou corrigir tais defeitos, ainda que com sucesso mitigado, como observa um autor italiano, Fabrizio Bano. Aliás, como veremos, um dos aspectos menos felizes de concretização terá sido, parece-me, o do seu âmbito subjetivo de aplicação. Muito embora a nova diretiva continue em algumas das suas afirmações, nos considerandos preliminares, fiel a uma noção de flexi-segurança, a importância por exemplo, vejam o considerando 6, a importância da manutenção de uma flexibilidade razoável quanto a formas atípicas de emprego, preservando benefícios para trabalhadores e empregadores. Vejam também o seu artigo 1º, número 1, parte final. A diretiva proclama como um dos seus escopos a garantia da adaptabilidade do mercado de trabalho. A verdade é que ela traduz também uma consciência crescente, mesmo por parte do legislador europeu, de que a flexibilidade gerada pelas novas formas de emprego, sendo um importante fator ou motor de criação de emprego e crescimento do mercado de trabalho, foi também, e estou a citar a exposição de motivos, acompanhada por uma certa instabilidade e falta de previsibilidade em algumas relações de trabalho, essencialmente no caso de trabalhadores expostos a situações precárias. O objetivo geral da diretiva é por isso anunciado como o de promover um emprego mais seguro e previsível, assegurando ao mesmo tempo a adaptabilidade do mercado de trabalho, mas também a melhoria das condições de vida e de trabalho. A linguagem da proposta da diretiva era diferente em alguns aspectos não secundários daquela que ficou finalmente consagrada na diretiva. A proposta referia-se expressamente e desenvolvia uma ideia de segurança no emprego. De qualquer dos modos, isso pode explicar o facto de sucessivas alterações terem sido introduzidas. Esta diretiva, aliás, é uma diretiva de nova geração e nota-se em vários fatores. Nota-se, por exemplo, no caráter muito prolixo e extenso dos considerandos preliminares, que suscitam alguns problemas, como veremos.
até porque alguns dos considerandos preliminares não parecem ter correspondência com o texto final. Foram deixados à luz da proposta, mas, enfim, pode-se suscitar a questão de saber, veremos, por exemplo, depois, quanto ao considerando 16, porventura alguns autores até falam do considerando 8, para mim será mais evidente no considerando 16, mas de qualquer dos modos, alguns considerandos levantam problemas delicados e o intérprete debate-se frequentemente com a alternativa de considerar que um determinado considerando preliminar pode ajudar a compreender o exato alcance de uma disposição da diretiva, ou ao invés, não esquecer que, como o Tribunal de Justiça já teve a ocasião de afirmar, um considerando pode ser irrelevante e não vinculante quando entra em conflito com o articulado da diretiva. Bem, a nova diretiva compõe-se de 5 capítulos, um primeiro intitulado Disposições Gerais, que vai dos artigos 1º a 3º, um segundo, Informação sobre a relação de trabalho, abrange artigos 4º a 7º, um terceiro capítulo sobre os requisitos mínimos relativos às condições de trabalho, artigo 8º, artigo 14º, este capítulo 5º é suficiente para mostrar que a diretiva vai muito para além do domínio do dever de informação. Depois um quarto capítulo de disposições horizontais, 15 a 19, e um quinto capítulo com epígrafe de disposicionais, artigos 20 a 26. Ora, um primeiro aspecto que eu queria sublinhar é o seguinte: na transposição da diretiva, perdeu-se desde logo uma oportunidade de corrigir o disposto no artigo 106, número 1. Na verdade, o artigo 106, número 1, começa por nos dizer que o empregador deve informar o trabalhador sobre aspectos relevantes do contrato de trabalho. Dizia isso no domínio da lei anterior e não foi alterada, portanto continua a referir-se ao contrato. Com todo o respeito, a diretiva é mais ampla e a diretiva trata de aspectos relevantes da relação de trabalho. Aliás, basta vermos depois o número 3, o elenco exemplificativo, não é taxativo, do número 3, para percebermos que há dados que têm que ser objeto de informação que não são contrato de trabalho. Os prazos de aviso prévio e os requisitos formais a observar pelo trabalhador e pelo empregador para a cessação de contrato ou critério para a sua determinação não são um elemento do contrato de trabalho. São aspectos até da lei sobre os quais o empregador tem que dar uma informação ao trabalhador, ainda que, como veremos, parece-me sucinta e eventualmente por mera remissão para as normas legais. Mas isto já nos devia alertar para que não está em jogo apenas uma informação sobre o contrato. Bem, depois veremos isso mais desenvolvidamente. Mas um aspecto que também me parece pouco claro, mas eu tenderia a interpretá-lo assim, é o de que esta obrigação de informação que está prevista nos artigos 106 e seguintes parece aplicar-se essencialmente aos trabalhadores subordinados. Como sabem, uma das grandes mudanças de paradigma, e falarei disso, se Deus quiser, depois da manhã, porque falei sobre as alterações da lei do coletivo, maiormente sindical, e uma das grandes mudanças de paradigma está, em alguma medida, no artigo 10º-A, também no 498-A, o 10º-A ainda carece de regulamentação, mas de qualquer dos modos vem-se estender a pessoas em situação de dependência económica o direito à representação coletiva dos trabalhadores. Não é muito claro, depois veremos isso, mas, por exemplo, em certos casos, os trabalhadores autónomos economicamente dependentes terão direito à aplicação de IRCTs. Isso no 498-A é ainda mais claro. Independentemente da natureza da relação, bem pode acontecer que o prestador de serviços ou os trabalhadores do prestador de serviços sejam abrangidos pela convenção coletiva aplicável ao cliente. Dir-se-ia que têm que ter informação sobre isso, sobre a convenção coletiva aplicável. Só se decorrer da informação geral da fixação, que também existe e continua a existir. Cada empresa deve fixar em um local adequado, fixar um termo muito obsoleto, mas é o que a lei continua a utilizar e não foi infelizmente revista.
parece que sugere no jornal de parede, mas em todo o caso deve continuar a fixar a informação sobre o IRCT aplicável. Agora, a obrigação de informação individualizada aos trabalhadores parece-me que continua a existir apenas relativamente aos trabalhadores subordinados. A proposta da diretiva ia mais longe e previa no seu artigo 2º, a linha A, definir quem era trabalhador para efeitos de aplicação da diretiva. O considerando 7 da proposta dizia expressamente que, a fim de garantir a eficácia dos direitos previstos pelo direito da União, há que atualizar o âmbito de aplicação pessoal da diretiva. Os critérios propostos baseavam-se na jurisprudência do Tribunal de Justiça, normalmente no caso C6685, Lori Bloom, e mais recentemente no Roland Clinic, o 21615. Mas a proposta deparou com uma resistência significativa por parte dos Estados-membros no Conselho. Acabou por isso por estar constado do artigo 1º, número 2 da diretiva, uma fórmula que traduz um compromisso político, no mínimo ambíguo. Nos termos da diretiva, agora, afinal, a diretiva aplica-se, estou a citar, a todos os trabalhadores na União que tenham um contrato de trabalho ou outra relação de trabalho definidos na legislação, nas convenções coletivas ou nas práticas vigentes em cada Estado-membro, mas depois com este inciso final, tendo em conta a jurisprudência do Tribunal de Justiça. Então, por um lado, remete-se para a legislação, convenções coletivas, práticas dos Estados-membros, mas depois tempera-se, limita-se este critério com a remissão para a jurisprudência do Tribunal de Justiça, sendo certo que a jurisprudência do Tribunal de Justiça é bastante mais ampla por vezes, enfim, não é uniforme, pode-se ainda dizer que há diferentes definições de trabalhador subordinado para diferentes escopos, mas é bastante mais ampla do que a dos Estados-membros, a começar pelo nosso. O considerando 8, não se esqueçam que já se considerou que uma administradora de uma sociedade podia ser considerada trabalhadora para efeitos de aplicação da diretiva sobre a igualdade, sobre a paridade de tratamento. O considerando 8, o caso de Dita Danosa, o considerando 8 continua a afirmar, o considerando 8 da diretiva, repito que há autores, um autor, por exemplo, 2 autores alemães, Ensler e Pant, que afirmam que este considerando suscita mais questões que as respostas que dá, e estou tentado a concordar. O considerando 8 continua a afirmar que a interpretação que o Tribunal de Justiça faz destes critérios, os critérios para determinar o estatuto de trabalhador, essa interpretação deverá ser tida em conta na execução da presente diretiva. Este artigo 1º número 2 e o considerando 8 têm dado aso já na Alemanha a uma quantidade notável de tomadas de posição doutrinais. Entre os que afirmam que tem que se levar a sério a remissão para a legislação dos Estados-membros e a oposição dos Estados-membros no Conselho, os que, em contrapartida, dizem que o âmbito subjetivo da diretiva será, em última análise, o que o Tribunal de Justiça disser que ele é. E tudo indica, segundo alguns autores, que o Tribunal de Justiça atenderá aos seus próprios critérios de definição de trabalhador, até porque de outra forma seria possível frustrar a diretiva. Na verdade, esta diretiva, importa, eu se calhar ia ter começado por aqui, importa esclarecer que, como sempre, não deve ser vista só como uma ideia do progresso dos direitos dos trabalhadores. Aliás, nesse aspecto é uma diretiva que inicia ou recomeça um ciclo. Durante quase uma década só se falou em flexigurança e agora reforçam-se os direitos dos trabalhadores designadamente mais precários, o que é de saudar, mas não deixa de ser também verdade que na proposta diretiva se referia expressamente à necessidade de combater o dumping social e de combater a desigualdade de tratamento existente entre os vários Estados-membros relativamente aos trabalhadores, não sei se lhes devo chamar atípicos, mas pronto, aos trabalhadores mais precários. Portanto, existe também uma preocupação com a race to the bottom, com a possibilidade de uma fuga a normas que traduza um dumping social. O combate ao dumping social deve passar por um critério relativamente uniforme do que é trabalhador subordinado para efeitos de aplicação da diretiva.
Talvez a posição mais razoável, parece uma posição mitigada que diz parte-se da definição de trabalhador subordinado em cada Estado-membro, mas a jurisprudência do Tribunal de Justiça funcionará, por assim dizer, como um limite. Em todo caso, importa reconhecer que o resultado deste compromisso político é algo paradoxal. Entre nós, o legislador parece prever os deveres de informação do empregador apenas em relação aos trabalhadores juridicamente subordinados. É claro que, considerando o 8 da diretiva, resulta que também deveriam estar abrangidos os falsos independentes. Todavia, em relação aos falsos independentes, a existência de um genuíno contrato de trabalho normalmente só será afirmada depois, e frequentemente muito depois, do início da relação laboral, pelo que prevejo que os trabalhadores aparentemente autónomos continuarão a não beneficiar desta informação. Estão excluídos, parece-me, os genuínos trabalhadores por conta própria e, porventura, os trabalhadores autónomos economicamente dependentes. Já agora sublinho que foi outro caminho seguido pelo legislador italiano no Decreto Legislativo 104/2022, que abrangeu, pelos deveres de informação, outros trabalhadores para além dos juridicamente subordinados. É claro que nisto é sempre a história do velho do rapaz e do burro. A solução do legislador italiano de abranger outros trabalhadores além dos juridicamente subordinados pelos deveres de informação foi severamente criticada por alguma doutrina italiana, como por exemplo Armando Tursi em artigo recente. Curiosamente, face ao nosso artigo 10A, eu pergunto-me se não seria melhor mesmo ter abrangido alguns, enfim, trabalhadores que não fossem apenas subordinados. Como sabem, por força do artigo 10A, como já disse, e do 498A, bem pode acontecer que trabalhadores autónomos sejam abrangidos por convenções coletivas. Bem, a única solução em todo caso é a de recordar o artigo 480, número 1 do Código de Trabalho, como já disse, que apesar da sua terminologia anacrónica, continua a prever a obrigação do empregador de fixar em local apropriado a indicação dos IRCTs aplicáveis. A diretiva, agora revogada, a diretiva 91/533, tinha no seu artigo 1º, número 2, uma série de exclusões à obrigação de informação. Muito ampla essa série de exclusões. Ela aplicava-se, de acordo com o seu número 1, a qualquer trabalhador assalariado que tenha um contrato ou uma relação de trabalho definido na legislação em vigor no Estado-membro e ou sujeito à legislação em vigor no Estado-membro, mas depois tinha uma extensíssima série de exclusões. Um autor alemão comparou a um queijo suíço. Na verdade, ela poderia não se aplicar a trabalhadores cujo contrato ou relação de trabalho, por exemplo, tivesse uma duração total que não excedesse um mês, e ou cuja duração de trabalho semanal não excedesse 8 horas, contratos ou relações de trabalho com caráter sazonal e especial, etc, etc. Tais exceções, caso fossem introduzidas e foram em muitos Estados-membros, deixavam desprotegidos os trabalhadores em situações mais precárias, situações que cresceram significativamente nas últimas décadas e também contribuíram para uma grande diversidade de soluções ao nível dos direitos nacionais dos Estados-membros. Há agora uma redução significativa das exclusões. O artigo 1º, número 3, prevê que os Estados-membros podem decidir, reparem, podem decidir, não aplicar os deveres decorrentes da presente diretiva aos trabalhadores cuja relação de trabalho se caracteriza por um tempo de trabalho pré-determinado e efetivo de duração inferior ou igual a 3 horas por semana, em média, num período de referência de 4 semanas consecutivas. O tempo de trabalho prestado junto de todos os empregadores que façam parte da mesma empresa, grupo ou entidade deve ser considerado para efeitos de cálculo dessa média. Por seu turno, o artigo 1, número 4, contém uma exclusão da exclusão que se aplica ao chamado labor on call, ao trabalho à chamada. Estabelece que este número 3 não se aplica a uma relação de trabalho em que não é determinado qualquer volume garantido de trabalho remunerado antes do início da atividade. Trata-se de uma norma que pode ter interesse para trabalhadores das plataformas, embora se coloque a questão prévia da sua qualificação como trabalhadores juridicamente subordinados. Repare-se também que o artigo 1, número 7, dá aos Estados-membros
a possibilidade de excluírem os deveres dos empregadores previstos nos artigos 12, 13 e 15, número 1, relativamente a trabalhadores domésticos, e o número 8, quanto ao regime aplicável a marítimos e pescadores. Já antecipo uma pequena questão, não é que tenha grande importância prática. A diretiva não diz expressamente, a lei portuguesa, de certa forma, parece-me perfeitamente compatível com a diretiva. Apesar disso, a obrigação de informação, como vamos ver, tem que ser prestada por escrito, mas parece-me que não há problema em continuar a considerar-se prestada quando as informações relevantes constem da minuta do contrato. Aliás, a nossa lei ainda vai mais longe e fala da promessa de contrato. O problema é que alguns contratos, por exemplo, a termo, hoje em dia não carecem de forma escrita. Como sabem, os contratos a termo de muito curta duração não carecem de forma escrita. Ora bem, eles não estão, à partida, isentos da obrigação de informação, a não ser que sejam destes casos de trabalho a tempo parcial com duração igual ou inferior a 3 horas por semana. Desapareceu a exclusão para trabalhos sazonais, trabalhos de muito curta duração, essa isenção desapareceu. Portanto, mesmo nos contratos de muito curta duração, a informação deverá ser prestada, embora parece-me que só estará em jogo, em regra, uma questão contra-ordenacional. Relativamente à informação sobre a relação de trabalho, uma novidade, enfim, talvez já se devesse entender isso como interpretação atualista, é de que a informação pode ser prestada não apenas em papel, por escrito e em suporte de papel, mas em formato eletrónico. Diz o artigo 3º da diretiva e o seu considerando 24, se o trabalhador tiver acesso à informação por esse meio e a puder guardar e imprimir, e o empregador conservar prova da sua transmissão ou recepção. Na nossa lei, esta opção consta agora da nova redação do artigo 107, número 4, formato eletrónico. A lei não diz, como diz, por exemplo, a lei de seguros, mas julgo que terá que ser formato eletrónico tal, suporte eletrónico duradouro, o formato eletrónico, não é um formato eletrónico qualquer. Julgo que o acesso a um site só por si não será suficiente, tenho muitas dúvidas, sobretudo porque pode a informação desaparecer. Em princípio o e-mail será suficiente, mas é curioso que a diretiva dizia se o trabalhador tiver acesso à informação por esse meio. Pode-se questionar se o empregador não deverá, pelo menos, colocar a questão ao trabalhador, de saber se ele tem ou não essa possibilidade. Enfim, se o trabalhador tiver, entre outras coisas, fornecido um correio eletrónico, então a informação poderá ser prestada por essa forma. Não se diz quem escolhe, portanto parece que é o empregador que escolhe. Esse aspecto foi discutido no Parlamento Europeu, havia uma proposta no sentido de ser o trabalhador a escolher o meio o suporte, não passou. Portanto, penso que há uma alternativa para o empregador, que ele poderá fazer a informação em suporte de papel ou em formato eletrónico. É curioso que no artigo 109, número 1, o legislador esqueceu-se de atualizar esta norma. Continua a dizer-se que o empregador deve informar o trabalhador sobre as alterações por escrito, mas deve entender-se à luz do artigo 104. Portanto, o escrito aqui será ou em suporte de papel ou em formato eletrónico. Não vejo nenhuma razão para que a informação inicial possa ser prestada em suporte eletrónico e depois a atualização da informação. Não vejo razão nenhuma para, com todo o respeito, para a justificação de uma disparidade de tratamento nesta matéria. A lei contempla também a obrigação do empregador conservar a prova da transmissão ou recepção das informações. Artigo 104, número 5, artigo 107, número 5, julgo eu, peço desculpa, tenho que confirmar, exatamente, 107, número 5. O empregador deve conservar a prova da transmissão ou recepção das informações. Não dizer até quando. A lei italiana, mais uma vez, prevê um prazo, e se calhar era preferível prever um prazo. O Decreto Legislativo 104/2022 também prevê um prazo longuíssimo, prevê no seu artigo 3º,
aliás, o seu artigo 3, não é os italianos de legislação não têm artigos em cardinal, no seu artigo 3 prevê a obrigação do empregador de guardar a prova até 5 anos após a cessação da relação de trabalho. Eu calculo que seja útil conservá-la pelo menos até à cessação da relação de trabalho, e se calhar mais um ano, uma vez que em princípio o prazo para a impugnação de despedimento, regra hoje em dia é mais curto, mas o prazo para vir exigir créditos ainda continua a ser o de um ano a contar do dia seguinte à cessação da relação, portanto suponho que será prudente, e não me parece que seja contrário à lei de proteção de dados, parece-me legítimo conservar a prova para uma eventual ação judicial, mas a verdade é que a lei não encontro, pode ser deficiência minha, mas não encontrei até quando é que tem que ser esta prova guardada. De qualquer dos modos, também queria sublinhar que, embora, já o disse aliás, que embora a diretiva não o diga expressamente, parece-me perfeitamente compatível com a mesma a solução mantida pelo legislador português no artigo 107, número 3, de permitir que a informação seja dada através da minuta do contrato quando este for escrito e contenha as menções necessárias. Assim, por exemplo, sendo o contrato de trabalho a termo resolutivo sujeito em regra à forma escrita, as informações relevantes podem, no todo ou em parte, ser prestadas desse modo. Um bocadinho mais problemático, mas também admito, é o artigo 107, número 3, que admite que a informação em causa conste de um contrato promessa de contrato de trabalho. Bem, o contrato promessa de contrato de trabalho pode ser unilateral ou bilateral. Suponho que a informação, em todo o caso, só deve considerar-se prestada num contrato de promessa bilateral ou num contrato de promessa unilateral em que o permitente seja o empregador, não num contrato de promessa unilateral em que o permitente seja apenas o trabalhador. E também, isto a lei presume que as condições do contrato de promessa vão ser cumpridas, vão ser reproduzidas no contrato prometido, no contrato final. Não é forçoso. As partes podem acabar por celebrar um contrato de trabalho em condições algo distintas do contrato de promessa, se estiverem de acordo nisso. Portanto, tenho algumas dúvidas, mas reputo que é admissível apesar de tudo. Ora bem, queria agora sublinhar também que aquela referência à relação de trabalho que eu fiz atrás pode valer, até porque, reparem, não está afastado que um contrato de trabalho seja nulo ou anulável e produza, apesar de tudo, uma relação de trabalho. Como sabem, entre nós, o regime regra é de que o contrato de trabalho nulo ou anulado, mas que continua a ser executado, produz efeitos como se fosse válido durante o tempo em que esteve em execução. Há exceções, mas esse será o regime regra. E, portanto, uma vez que existe uma relação de trabalho nesses casos, continuará a exigir-se o dever de informação e poderá haver consequências pelo incumprimento do dever de informação, tendencialmente, mesmo que o contrato de trabalho, porventura, seja nulo ou anulável. Faço notar que há agora novidades significativas na informação a prestar. A informação a prestar foi, como resulta claramente da lei, no essencial, a não ser a referência aos algoritmos. A referência aos algoritmos é nossa, sobretudo, mas, portanto, a linha S dos parâmetros, critérios, regras e instruções em que se baseiam os algoritmos e outros sistemas de inteligência artificial, etc., isso é nosso, mas quanto ao resto, resulta no essencial da transposição da diretiva. Não queria deixar de sublinhar 2 ou 3 aspectos, entre os muitos. Primeiro, a linha B do número 3 do artigo 106 não foi alterada e penso que bem, porque o que a diretiva diz no seu artigo 4, número 2, a linha B, é que a informação deve incidir sobre o local de trabalho. Na ausência do local de trabalho fixo ou predominante, o princípio de que o trabalhador desenvolve a atividade em vários locais ou pode determinar o seu local de trabalho, bem como a sede ou eventualmente o domicílio do empregador. Parece-me que no essencial esta número 3 do artigo 106 não está em desconformidade.
Seria diferente se atendêssemos ao considerando 16, é um daqueles considerandos que eu julgo que foi, como é que eu ia dizer, deixado para trás pelas alterações ao texto da diretiva. Na verdade, esse considerando dizia, se não tiver um local de trabalho fixo ou predominante, diz, o trabalhador deverá receber informação sobre as modalidades, caso existam, de deslocação entre os locais de trabalho. Ou seja, de acordo com o considerando, parece que não seria suficiente a indicação de que há vários locais de trabalho, que é no fundo o que está aqui, a indicação de que o trabalho é prestado em várias localizações, mas a indicação, a informação sobre como é que se altera o local de trabalho. O que, diga-se de passagem, estaria mais de acordo com a preocupação em garantir previsibilidade na relação de trabalho. Há um autor alemão que defende que a diretiva deve ser interpretada à luz do artigo 16 e que, portanto, que entende que esta exigência ainda hoje deve ser colocada, mas tenho dúvidas, confesso que não vejo isso no texto final da diretiva. É muito importante sublinhar que a diretiva ampliou a obrigação de informação relativamente a dados que são, na verdade, dados legais. Por exemplo, o artigo 106, além de ter ampliado no termo, constar agora termo estipulado ou duração previsível do contrato, quando se trata de contrato a tempo certo ou incerto, veio ampliar aqui na linha G, do número 3 do 106, os prazos de aviso prévio e os requisitos formais a observar pelo empregador e pelo trabalhador para a cessação do contrato ou critério para a sua determinação. Portanto, é preciso avisar o trabalhador, por exemplo, de que a denúncia do contrato por ele exige forma escrita. Agora, ou de que a resolução do contrato por ele exige forma escrita e indicação sucinta dos motivos, porque isso são requisitos, parece-me, formais, pelo menos a forma escrita. Resta saber-se também a indicação sucinta dos motivos. Esta informação pode ser dada por referência a uma norma legal, mas mesmo assim é interessante. Primeiro porque assume a simetria informativa entre as partes. Há muitos outros alemães que reagiram mal, dizendo para que informar o trabalhador da lei? Ele tem as mesmas possibilidades que o empregador de se informar da lei, não é verdade. Boa parte dos empregadores tem um acesso muito mais simples. Alguns têm contencioso incorporado, nem todos, obviamente, mas as grandes empresas, e têm acesso mais simples ao direito, e desde logo um acesso mais simples e mais expedito aos advogados, portanto é no fundo à advocacia, portanto é no fundo, e aos consultores jurídicos, portanto é no fundo necessário reconhecer a assimetria que em regra existe de poder económico, e essa assimetria de poder económico repercute-se depois em assimetria de informação. E o legislador da União Europeia, de uma forma ainda larvar, mas já foi sensível a esse facto, e portanto é preciso informar o trabalhador sobre os requisitos formais que o empregador e o trabalhador devem cumprir, devem satisfazer para a cessação do contrato. Há autores que vão mais longe, e reparem, é engraçado, não se esqueçam, e pode levantar alguns problemas na aplicação prática deste regime, que o número 3 não é taxativo. Diz-nos o empregador deve prestar ao trabalhador pelo menos as seguintes informações. Portanto, deixa à jurisprudência uma certa margem criadora, porque nós podemos discutir se há outros aspectos relevantes do contrato de trabalho, melhor dito, da relação de trabalho, que não estão aqui neste número 3. Por exemplo, há autores que defendem que o prazo para a impugnação do despedimento devia ser objeto desta informação. E quem diz isso, diz o prazo para a denúncia não interessa tanto, mas para a resolução por iniciativa do trabalhador, prazo de resolução. Portanto, há autores que entendem que os prazos deviam constar, o que, diga-se de passagem, resulta um bocadinho do considerando 18, embora o considerando 18 esteja escrito em termos ambíguos. Diz assim: a informação sobre o procedimento a observar pelo empregador e pelo trabalhador, em caso de cessação da relação de trabalho, deverá poder incluir os prazos para intentar uma ação de impugnação contra o despedimento. Deverá poder. O deverá poder parece-me que deixa margem aos Estados-membros para decidir se inclui ou se não inclui. Não leio isto
tão claramente como alguma doutrina alemã, no sentido de que tem que incluir. O Considerando 18 diz deverá poder incluir. O nosso legislador não optou por essa inclusão, portanto, por ora penso que o Estado, portanto, que o legislador nacional não ampliou o dever de informação a este ponto. Faço notar a importância também da densificação da informação sobre a retribuição, artigo 4, número 3, a linha K. O trabalhador tem direito à informação, reparem agora, não apenas sobre a retribuição, mas sobre as suas componentes, além do valor, da periodicidade, do método de pagamento. Faz-se agora uma referência, que julgo que é muito útil, às componentes da retribuição. Enfim, nós temos entendido tradicionalmente na nossa jurisprudência, e não altera, eu já escrevi na minha outra vida contra esse entendimento, mas hoje em dia é o entendimento dominante, não vejo razões para o alterar. Temos entendido que o empregador pode alterar unilateralmente os componentes de uma retribuição mista, desde que mantenha o seu montante global. Só que esta é agora uma informação que ele tem que prestar e que ele terá que atualizar se também alterar as componentes. No fundo, o trabalhador tem o direito a conhecer as componentes da sua retribuição em sentido amplo. Também o período normal de trabalho diário e semanal, e agora tem que se especificar os casos em que é definido em termos médios, o regime aplicável em caso de trabalho suplementar. Isto resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça, que num caso célebre veio afirmar que, embora não constasse da lista as condições de trabalho, de exigibilidade de trabalho suplementar deviam ser objeto desta informação inicial. Há depois uma referência na linha Q, há várias novidades. No caso de trabalho temporário, por exemplo, a identificação do utilizador. Há depois referências que também, de certa forma, são novas, por exemplo, a da linha Q sobre o trabalho intermitente. Pergunto-me se o legislador português não terá tomado a parte pelo todo. Com efeito, a previsibilidade mínima é uma das principais novidades da diretiva. A diretiva vem de impor o dever de informação ao empregador, que deve abranger o princípio de declarar trabalho variável, o número garantido de horas pagas, a remuneração de trabalho prestado pela além do número de horas garantidas, o número de dias e horas de referência que o trabalhador pode ser obrigado a prestar e, cito, o período de antecedência mínima com que o trabalhador deve ser informado antes de iniciar um trabalho específico. E se aplicável também para o prazo de cancelamento fixado no artigo 10, número 3. O legislador parece ter considerado que esta situação se restringia ao trabalho intermitente, o tal período de aviso mínimo, antecedência mínima, e restringiu a este trabalho intermitente o dever de informação, artigo 106, número 3, a linha Q, e o direito de recusa da prestação de trabalho sem qualquer prejuízo, artigo 159, número 4, por falta de antecedência mínima. Eu tenho algumas dúvidas que seja essa a única situação. Não posso afirmar perentoriamente que exista trabalho à chamada em Portugal, reconhecido como tal no ordenamento jurídico português, o chamado trabalho 0 horas. O trabalhador que assume pelo contrato de trabalho uma obrigação de disponibilidade a qualquer momento, sem estar garantido previamente um volume de trabalho. Só que chegamos a situações muito próximas através do contrato de trabalho a tempo parcial. O contrato de trabalho a tempo parcial é definido de forma tão laxa na nossa ordem jurídica que pode ser um trabalho por alguns dias por ano e por algumas horas por dia. O que significa que nada impede as partes de celebrarem um contrato em que o trabalhador se obriga a trabalhar 3 dias por ano. E se isso acrescentarmos que não me parece que resulte da regulamentação do trabalho a tempo parcial uma obrigatoriedade de fixar à partida quais são esses dias, podemos chegar a uma situação muito próxima, sem ser exatamente a mesma, muito próxima do labor on call, do trabalho à chamada, em que o empregador efetuará a chamada quando quiser. A isso acresce que me pergunto se certas situações
Se certas situações em que a nossa lei tem permitido o recurso ao trabalho suplementar, por exemplo, fora das situações de emergência, não deveriam exigir também um período de, o tal período de, peço desculpa, antecedência mínima de informação. Se a ideia é da previsibilidade, do reforço da previsibilidade, eu julgo que a antecedência mínima pode ser estendida a outras situações, e pergunto-me se não poderá ser estendida, por exemplo, repito, à obrigação de prestar trabalho suplementar fora das situações de força maior. E já não vou para bancos de horas e situações similares. A diretiva permite também o dever, aliás, prevê também o dever de informação, como devendo incluir o direito à formação garantida pelo empregador, se for o caso, mas não impõe o dever de dar formação ao trabalhador, apenas o dever de informar quando haja tal dever. Portanto, no fundo, é um bocadinho limitada nesta matéria. Quanto à menção das convenções coletivas, esse dever passa a constar da linha L do número 3 do artigo 106, que se refere ao instrumento de regulamentação coletiva de trabalho aplicável, se houver, e a designação das respectivas entidades celebrantes. Ora, importa não esquecer que pode haver um concurso. Pode haver um concurso de convenções coletivas, como pode haver um concurso de portarias de extensão. E, nesse caso, a empresa, o empregador, deve informar o trabalhador sobre as várias convenções coletivas potencialmente aplicáveis. Não pode presumir que ele é não sindicalizado e, portanto, por exemplo, existindo apenas uma portaria de extensão, limitar-se a indicar a convenção coletiva relativamente à qual há a portaria de extensão, porque ele pode, na verdade, ser sindicalizado noutro sindicato. Não pode presumir que ele tem uma determinada filiação sindical e, portanto, indicar-lhe apenas uma convenção coletiva, outorgada pelo sindicato em causa. Tem que indicar em abstrato as convenções coletivas potencialmente aplicáveis. E faço notar que esta questão tem interesse prático, até porque, embora tenha sido muito reduzido, mas circunscrito ainda, o direito do não filiado de escolha da convenção coletiva, ele ainda continua a existir se existirem várias convenções coletivas aplicáveis na empresa. A montante está essa questão, primeiro necessário resolvê-la, mas se existirem várias convenções coletivas aplicáveis na empresa, o não filiado tem o direito de escolha. Para exercer o direito de escolha tem que ser adequadamente informado. Que, aliás, esse é um outro problema. A nossa lei, o nosso legislador não aproveitou, infelizmente, a ocasião para corrigir algumas das questões que sempre se levantaram. Uma delas é a língua da informação. Em que língua é que a informação é prestada? A nossa lei não faz referência sequer a tais exigências, qual a língua em que o contrato é celebrado. Por exemplo, a lei do contrato de seguro faz, e estabelece que nas apólices uniformes de seguros obrigatórios a versão tem que ser em português e é a versão que prevalece. Mas talvez fosse útil prever esta situação. Vamos ter cada vez mais imigração em Portugal e temos trabalhadores imigrantes que provavelmente não dominarão a língua portuguesa. Portanto, entregar a um trabalhador nepalês, eu digo nepalês porque sei que o nepalês é uma língua muito difícil e não é indo-europeia, não é por nenhuma discriminação contra os nepaleses, bem de todo, mas estou a pensar numa língua difícil e uma língua que não tem, que eu saiba, não é indo-europeia, mas podemos pensar, portanto, num trabalhador sírio, cuja língua é o árabe, e entrega-se, está há pouco tempo em Portugal, entrega-se-lhe a informação em português, para com franqueza vale o que vale, não é? Mas enfim, de qualquer dos modos essa matéria não está prevista nem regulada na lei. Ainda a respeito da informação, também se pode colocar, reparem que esta informação é um bocadinho diferente da informação que aparece nos contratos, por exemplo, com os consumidores. Como aliás a doutrina espanhola tem sublinhado. A proposta da diretiva não era essa, a Comissão queria chegar a algo parecido. A Comissão queria que a informação fosse prestada antes da celebração do contrato. Se fosse o caso, esta informação servia para a formação de um consenso informado, portanto, para a espionagem. Portanto, no fundo, inseria-se no processo de formação da vontade. Um trabalhador que não tivesse sido adequadamente informado poderia invocar o erro.
mas não é o caso. Esta informação é prestada ainda hoje, em princípio, após a conclusão do contrato, embora em prazos muito curtos, e portanto não visa em rigor hum, eh, informar o trabalhador para o seu consenso contratual. Visa é permitir-lhe o exercício dos seus direitos. Assim sendo, hum, parece-me que continua a valer como valor probatório da informação o decidido pelo Tribunal de Justiça nos célebres casos apensos C253/96 a C256/96, portanto o caso Kempelman. A comunicação prevista na diretiva tem uma presunção de verdade idêntica à que teria na ordem jurídica interna um documento elaborado pelo empregador e comunicado ao trabalhador. Mas como a presunção é em regra, esta presunção é ilidível e o empregador deve poder fazer prova em contrário, demonstrando que as informações constantes da comunicação são falsas ou que foram desmentidas pelos factos. Há depois uma possibilidade concedida pela diretiva de os Estados-membros aplicarem um de três sistemas, o artigo 15, número 1, presunções favoráveis ao trabalhador desde que ilidíveis, a possibilidade de apresentar queixa junto a uma autoridade e receber reparação adequada e dar ao trabalhador ambas as possibilidades. Não vou referir a presunção do ilidível quanto ao período experimental, será tratada por um colega noutro tema, vai levantar, a meu ver, muitas interrogações, mas o que me parece é que não se pode afastar por completo uma eventualidade de responsabilidade civil se a informação tiver sido deficientemente prestada. Imaginem que o empregador disse ao trabalhador que ele tinha, sei lá, 6 meses para denunciar o contrato, a contar, para resolver o contrato, perdão, a contar de qualquer facto que fosse uma violação grave dos seus direitos. Ou que, são casos de escola, porque eu suponho que o que vai acontecer é uma remissão para as normas legais, que é possível. Alguns autores alemães, não sei se o Ministério do Trabalho português fará isso, têm sugerido ao Ministério do Trabalho alemão que faça uma espécie de documento standard das remissões necessárias. Julgo que se calhar era útil, mas enfim, dependerá do Ministério do nosso Estado querer ou não fazer. Em todo caso, há aqui alguma margem de incerteza também, já agora, quanto à atualização da informação, por exemplo, no que toca ao artigo 109, número 2. Começa por, como vimos, tem que ser informada a linha L do número 3 do 106, o instrumento de regulamentação coletiva de trabalho aplicável, IRCT, portanto é suficientemente amplo para abranger o negocial e o não negocial. E é suficientemente amplo para abranger todos os negociais, incluindo decisões arbitrais, por exemplo, não apenas convenções coletivas, incluindo portaria de condições mínimas, portaria de extensão, o que é que seja. Mas depois, quanto à atualização de informação, vem-se dizer que o empregador tem que atualizar esta informação, reparem, por escrito, no máximo até à data em que a mesma começa a produzir efeitos, mas depois o número 2 diz: o disposto no número anterior não é aplicável quando a alteração resultante de lei IRCT ou do regulamento interno da empresa. Bem, quanto ao regulamento interno da empresa, a própria empresa alterará o regulamento interno e dar-lhe-á ou deverá dar-lhe publicidade. Quanto ao IRCT, diz que isto não é aplicável quando a alteração resulte de IRCT. Também já se está a discutir isto na Alemanha. O que é isto da alteração de IRCT? Eu penso que cabe aqui uma revisão do IRCT, mesmo que com a republicação do IRCT. Mas há situações muito dúbias. Por exemplo, deverá ter que se avisar os trabalhadores de que a convenção coletiva caducou. Nós temos 2 acordos no Supremo Tribunal de Justiça a entender que sim. Um do conselheiro, um que foi relator do conselheiro Ribeiro Cardoso e outro eu próprio, entendemos que esta não é, reparem, uma alteração que resulte da lei. É no fundo a vontade das partes de fazer cessar a convenção coletiva, é claro que o respeito por um procedimento muito complexo e muito extenso, muito moroso, que agora ainda foi mais complexificado,
Mas, de qualquer dos modos, a caducidade da convenção coletiva é mais, a meu ver, que uma mera alteração. E, por maioria de razão, a celebração de uma nova convenção coletiva que substitua a anterior. Isso claramente cabe já não é uma mera atualização que aqui está prevista, é mesmo o cumprimento do dever de informação. Parece-me que excede os casos em que se possa dizer, melhor dito, é uma alteração que cabe no número 1, numa atualização do número 1, e não é afastada pelo número 2. Mas, portanto, parece-me, em todo o caso, que revisões de tabelas salariais, revisões mesmo globais da convenção coletiva, mesmo que acompanhadas pela republicação da convenção coletiva, não serão de comunicação obrigatória por resultarem afastadas do 109, número 2. Finalmente, e peço desculpa, ainda quero dar um espaçozinho para dúvidas. Finalmente, um dos grandes aspectos inovadores é o encurtamento dos prazos. De facto, há um encurtamento. Repito, a Comissão ia muito mais longe. A proposta da Comissão era, no essencial, a informação devia ser prestada antes da celebração do contrato. Isso, se calhar, fazia sentido. Mas chegou-se a este entendimento, o núcleo duro das informações deve ser prestado até ao 7º dia subsequente ao início da execução do contrato, quando não, um mês a partir do início da execução do contrato. Reparem que o que conta não é a celebração do contrato, é a execução do contrato. Como sabem, o contrato pode ser celebrado e ter um termo suspensivo e só começar a ser executado mais tarde, por exemplo. E a lei para a contar o prazo do início da execução, não da celebração. Há um problema engraçado que a lei italiana prevê, a nossa não. E se o contrato cessar antes deste prazo? Nada impede que as partes celebrem um contrato e ele termina no período experimental. Passados 4 ou 5 dias, ainda não foi prestada informação nenhuma, ela só teria que ser prestada até ao 7º dia subsequente ao início da execução. Eu estou a tentar dizer que em Portugal não há informação a prestar. A lei italiana contém outra solução, diz que a informação terá que ser prestada, se não tiver ainda ocorrido o prazo limite, terá que ser prestada até no momento, perdão, da cessação. Mas a nossa lei não encontra norma a dizê-lo. Agora, se por exemplo o contrato termina no período experimental no 2º mês e não foi prestada a informação no prazo devido, que eram os 30 dias, aí já há incumprimento, não é? E aí, eventualmente, levantar-se a hipótese de saber que reações é que o trabalhador poderá ter perante um incumprimento do dever de informação. Bem, eu devo confessar que globalmente acho que a diretiva foi bem transposta, tenho um problemazinho ou outro, mas não quero deixar de enfim, houve tantas críticas a esta lei, eu não as partilho, julgo que, por menos em matéria da transposição desta diretiva, a lei esteve globalmente bem, transpôs a diretiva no essencial, e quando há dúvidas, eu confesso que acho que as dúvidas são geradas pela própria diretiva e pela sua história. Muito obrigado e fico então à disposição para alguma questão que me queiram colocar. Muito obrigada, Sr. Conselheiro, pela excelência desta intervenção, aliás, já expectável. Creio que temos aqui 2 questões, vamos tentar identificar. Uma delas, aliás, são ambas da mesma colega, a doutora Vera Eusébio. Não sei se o Sr. Conselheiro consegue visualizar, em que a colega diz o seguinte: relativamente ao dever de informação previsto no artigo 106, número 3, a linha S, que depois... Estou a conseguir, já consegui. Caso o empregador não utilize ou possua algoritmos nos sistemas de atendimento, tem que informar o trabalhador que não os utiliza. E depois, já agora eu começava a responder a esta, sinceramente, eu diria que não, à partida. Confesso que nunca pensei, tinha que pensar com calma. Mas eu confesso que, se não utilizo este tipo de inteligência artificial e os algoritmos, não há o perigo de discriminação em função do algoritmo ou que a doutrina tem apontado. Portanto, eu diria que se não os utilizo, não tenho que informar o trabalhador de que não os utilizo, não há um risco específico criado, mas digo isto sob reserva, a questão é engraçada e exige alguma
alguma ponderação que eu não pude fazer, mas confesso que eu pensei isto como quando há, então há um risco potencial que é criado, que é gerado. Esta matéria, aliás, agora, estas normas até são imperativas, também são afastadas pelo artigo 3º, as questões do algoritmo, pelas alterações ao artigo 3º, o uso de algoritmos de inteligência artificial em matérias conexas é uma matéria que também as convenções coletivas só podem afastar em sentido mais favorável, portanto é uma matéria delicada, mas eu julgo que se não as uso, não há nenhum risco específico, portanto diria que não. Quanto à menção das IRCTs aplicáveis, é possível o empregador no contrato de trabalho informar quais e concomitantemente no mesmo contrato de trabalho constar a escolha? Eu diria que sim, Sr. Doutor, eu diria que estou a cumprir o dever de informar, que pode ser feito através do contrato. A nossa lei mantém essa solução, não acho que ela seja contrária à diretiva, estou a presumir que o contrato é escrito, não é? Portanto, pode informar através do contrato e no contrato consta a escolha. Não vejo, podia-se dizer, tem que se fazer primeiro informar e depois dar a possibilidade de escolha. Não creio, eu creio que é possível fazer as duas coisas no mesmo documento ao mesmo tempo. Mais uma vez, também tinha que pensar, mas sinceramente acho que é possível. Em relação ao dever de informação, quanto aos componentes da retribuição, caso em RCT potencialmente aplicável preveja o pagamento de autoridades, tenho que baixar a pergunta, peço desculpa, no contrato de trabalho, mas informa eu tenho que informar para dizer quanto de antiguidade. Para já, Sra. Teresa, estamos a falar de um IRCT potencialmente aplicável, portanto, eu aí diria que ele tem que remeter, que tem que indicar o IRCT. Já tenho dúvidas se tem que indicar o sistema de diuturnidades de um IRCT potencialmente aplicável. Confesso-lhe que tenho dúvidas. Eu tenho que indicar os IRCTs aplicáveis, que podem ter sistemas bastante diversos. Depois, em princípio, eu devo indicar o valor, a periodicidade e o método de pagamento da retribuição que eu pretendo praticar. Agora, de facto, se o trabalhador depois escolher essa convenção coletiva, ela ficará sujeito à escolha. Essa é uma questão muito delicada. Eu estou a tentar interpretar as duas linhas separadamente. Eu reconheço que isto gera problemas delicados, porque, por exemplo, esta informação terá que ser prestada no tal prazo de 7 dias. Bem pode acontecer que logo quando é celebrado o contrato comece a ser executado, mas o trabalhador vem logo escolher uma convenção coletiva. Mesmo assim, eu penso que o sistema retributivo constante da convenção coletiva bastaria a referência à convenção coletiva. Tenho dúvidas se será preciso desenvolver mais do que isso, até porque senão pode haver vários sistemas em vários IRCTs potencialmente aplicáveis e eu tinha que estar a dar informação sobre eles todos. Tenho algumas dúvidas. É claro que ele poderá adquirir a eternidade consoante a antiguidade, as verdadeiras de eternidade são assim mesmo, mas mais uma vez, se o IRCT for potencialmente aplicável. Agora, a questão é delicada, porque pode até acontecer que haja só uma convenção coletiva potencialmente aplicável. Aí, pior, entre aspas, não é pior, pode até acontecer que haja uma única convenção coletiva com portaria de extensão. Bem, aí, em princípio, só mesmo os trabalhadores filiados noutros sindicatos é que ficam de fora. Portanto, aí não sei se a obrigação de informação inicial não deveria mesmo abranger o tal sistema de diuturnidades, porque ele já é aplicável na empresa a praticamente todos os trabalhadores. Aí já não sei. Essa coloca uma questão muito engraçada, aliás, como as outras, mas essa ainda acho mais difícil que as outras. Eu estava tentado a ver estas alíneas em separado, uma coisa é a linha da retribuição e das suas componentes, mas é claro que a senhora tem toda a razão, a retribuição e as suas componentes dependem em grande medida do disposto na convenção coletiva. Eu, mesmo assim, estaria tendencialmente inclinado a dizer que a informação tem que incidir sobre a retribuição que o empregador tenciona pagar e as suas componentes e a forma do seu cálculo.
Se já houver, de facto, uma convenção coletiva aplicável, talvez seja mais seguro, pelo menos, indicar o sistema, mas tenho dúvidas, doutora, não lhe sei responder. É uma questão muito interessante. Eu escrevi um artigo sobre esta matéria que vou ver se ainda consigo atualizar e pôr uma nota sobre a questão, porque a questão é muito interessante. Eu confesso que vi as duas linhas em separado, que vi que por um lado tem que informar a retribuição que vai praticar naquele contrato, o valor, a periodicidade e o método de pagamento, mas o valor, a periodicidade e o método de pagamento podem depender da convenção coletiva aplicável. Portanto, eu diria que se calhar esta informação da linha H pode fazer uma referência a de que, supondo que a convenção coletiva aplicável é essa, que até tem portaria de extensão, então o método será este, sem prejuízo de ter que fazer a tal referência a todos. E é o que eu consigo dizer nesta fase. Bom, creio que a sua doutora agradece os esclarecimentos prestados. Creio que não temos aqui mais questões colocadas no chat. Assim sendo, damos por encerrada esta sessão de hoje. Aqui voltaremos novamente depois da manhã, quarta-feira, dia 17. Muito obrigada aos colegas que mais uma vez aqui marcaram massivamente presença e aproveito para desejar a todos uma excelente semana do advogado. Muito obrigada e até quarta-feira. Muito obrigado, boa tarde, doutora. Eu vou tentar sair da sessão.